Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 29 de setembro de 2024, domingo, estamos aqui meditando na palavra de Deus. Estamos vendo aqui instruções importantes para uma vida cristã saudável. Amém? Mas antes eu queria lembrar, de hoje a 8 dias nós temos aí uma decisão a tomar. Se você quer um país comunista, que prega o mal, apoia terrorista, então você continue apoiando a esquerda. Se você quer um país liberal, que respeita a pátria, respeita a família, respeita os valores morais, respeita Deus, respeita a palavra de Deus, então você tem uma escolha a fazer. A esquerda que está aí é má e faz o mal e quer o mal. Então, veja bem quem você quer, o que você quer, que país você quer para os seus filhos e netos. Eu já fiz a minha escolha. Amém? Quero um país liberal, que respeite os valores, que respeite, que dê liberdade de expressão. Amém? Vamos aqui à palavra de Deus. O nosso texto hoje é Carta do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Revestis, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Amém? Colossenses, Paulo escreveu aos irmãos convertidos em Colossos, tá certo? Porque eles estavam lá meio confusos, misturando o cristianismo no início do século com o gnosticismo, e ainda trazendo elementos do culto judaico, além da adoração aos anjos, estava essa misturada toda. Então, Paulo escreve aos Colossenses e escreve a nós, que somos cristãos, porque ele escreve aos cristãos, aos convertidos de Colossos, tá certo? Então, é para nós cristãos convertidos também, porque hoje a coisa está a mesma. O gnosticismo continua aí, através do cristianismo progressista, através do catolicismo humano, porque é progressista, tá certo? Então, vamos aqui à palavra de Deus para que a gente aprenda como convertido a Cristo, condições saudáveis para uma vida cristã, uma vida cristã saudável. Versículo 12 de Colossenses 3 começa assim: Revesti-o, pois, como eleitos de Deus. Ora, no contexto que Paulo está, os irmãos lá misturando tudo. Como é hoje, como muita gente mistura com açúcar, né? Mistura com sal, com um copo d'água, com santo de tudo quanto é jeito, mistura. Então, a mesma coisa, de lá é agora, continua. Então, Paulo vai escrever: revesti-vos como eleitos de Deus, ou seja, que foi chamado por Deus através de Cristo, são os eleitos de Deus. Amém? Precisa entender isso. Quando a gente diz assim, povo de Deus, todo mundo, todo povo do mundo inteiro é povo de Deus. Agora, eleitos de Deus são chamados para crer em Cristo, crer em Cristo, aí são eleitos de Deus, é que Paulo está dizendo, escrevendo aos irmãos de Colossenses, e para nós, convertidos hoje, como eleitos de Deus. Amém? Deixa eu ler aqui Efésios 3, 1 e 4, para cooperar com essa compreensão. Paulo diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso é para quem crê, é chamado. Amém? Povo de Deus é uma coisa, chamado por Deus é outra coisa. Entender a fé em Cristo, isso. Vamos continuar no texto que Paulo vai continuar dizendo assim em Colossenses 3,12. Santos e amados. Pronto. Santos são todos aqueles que são chamados por Cristo. Entendeu a fé. Paulo, quando começa suas cartas, ele começa dizendo Paulo, apóstolo, chamados por Cristo para ser santo. As suas cartas ele começa basicamente assim. Então aqui ele está dizendo, santos e amados são os que são chamados por Cristo, pela fé em Cristo, entendeu? Essa verdade é muito graciosa. Deixa eu ler, para corroborar também deixa eu ler 1 Pedro 1, 15, 16. Pedro, o santo de Deus, diz assim: Mas, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam vocês também santos em tudo o que fizerem, pois
está escrito: sejam santos como eu sou santo. Ou seja, Deus é santo, chamou pessoas para se converterem a Cristo, para serem santos, ter atitude de santo. Santo não é um desenho pendurado, feito não, por mão de homem. Santo é quem se converte a Cristo, ser chamado por Cristo, tá certo? E aí o texto vai continuar dizendo assim, aos santos que são convertidos. Ele fala inicialmente de ternos afeto de misericórdia. A misericórdia é compadecer-se da miséria do outro, porque foi o que Deus fez comigo e com você. Ele compadeceu-se, mandou Jesus. Isso é a misericórdia de Deus. Olha para a miséria do ser humano condenado, separado de Deus, desde a queda de Adão. Aí a misericórdia de Deus é isso que ele fez por toda a humanidade. E os que creem já foram alcançados por isso e entendem essa verdade. Aí precisam ser misericordiosos, tá certo? Ou seja, se compadecer da miséria do outro. Amém? Não é ter peninha do outro, não, é ter compaixão. Olha assim, poxa, ter compaixão. Ver a pessoa, às vezes, tão bem socialmente, mas tão desgraçada espiritualmente, que não conhece Deus. Então, é ter misericórdia dos que ainda não têm essa fé. Amém? E ele vai continuar dizendo, de bondade, de ternos afetos de bondade. É no sentido de ser bom. A Bíblia diz que não tem ninguém bom, isso é na essência de Deus, não tem ninguém bom, só Deus. Mas ser bom no sentido de fazer o que é justo, o que é correto, ser bom, não desejar mal a ninguém. Isso é ser bom. Ah, mas o cara é um criminoso, um assassino. Eu não desejo o mal dele. Isso é ser bom, porque Deus não deseja o mal de ninguém, não. Quando Deus mata alguém é porque mereceu. Amém? Os bons também morrem, mas vão para Deus, tá certo? Os bons convertidos, tá certo? Então, de ternos afetos de bondade, no sentido de não fazer, não querer o mal a ninguém, por mais perverso que a pessoa seja, tá certo? Ele vai de humildade, então, com ternos afetos de humildade. Ser humilde, não ser arrogante, achar que é melhor do que os outros. Eu sou salvo, irmão, porque eu creio em Cristo. Isso não é arrogância, isso é fé, é confiança em Deus. Eu queria que você pudesse ser alcançado por essa graça e por essa fé. Isso não é arrogância. Mas é porque a verdade precisa ser dito assim mesmo, com veemência, com verdade. Não tem negócio de meio termo, não. Por aqui ou por ali vai dar. Vai não. É Cristo. Então, com ternos afetos de humildade, é ser humilde mesmo. Ah, porque você tem uma posição social, você acha que é melhor que o outro. Se é pastor, você acha que é melhor do que o outro. Você prega a palavra, você acha que é melhor do que alguém. Você é um doutor, um juiz, um delegado, advogado. Aliás, tem um juiz aí que pensa que é melhor do que todo mundo no Brasil. É um coitado, miserável, segue nu, precisa de Deus, nem sabe. Não tem humildade. Humildade é isso, no sentido de não querer, assim, mesmo que tenha uma posição social maior do que o outro, mas não vai humilhar o outro. Amém? Cristo é Deus. E ele foi um exemplo de humildade. Aí a pessoa prega Jesus, mas é um arrogante, não considera ninguém, não dá nem bom dia, não dá nem uma carona se o irmão precisar. Amém? Humildade. Não é ser o coitadinho, não, mas é ter humildade. Olhar assim. Eu tenho uma posição social, tá certo? Eu tenho um bom emprego, graças a Deus. Eu tenho uma posição social, no nível social, graças a Deus, tenho. Mas não é por isso que eu sou melhor do que alguém, não. Humildade é não se achar melhor do que os outros, não se querer se sobrepor aos outros. Claro que eu tenho assim, o meu sentimento de orgulho no sentido de quem eu sou, não orgulhoso, tá certo? Mas a humildade é nesse sentido de ser, de não achar que é superior aos outros. Amém? Aí o texto vai continuar dizendo assim, de mansidão, ou seja, de ternos afetos de mansidão. Olha, não confunda mansidão com covardia, tá certo? Eu sou crente, se precisar dar uns tapas, não eu dou, tá certo? Se for necessário, pode ter certeza. Não confunda mansidão com covardia. Mansidão é procurar esse domínio próprio, assim, não vou criar problema, discutir, gerar problema, brigar com alguém por qualquer coisa desnecessária, não.
Aquele negócio de bater na direita da esquerda, isso é no sentido de fazer a gente sofrer. Mas se bater, é natural que tenha uma resposta. Isso é automático, tá certo? Mas a mansidão, mano, assim, é nesse sentido de ser duro quando for necessário, mas não precisa estar brigando com os outros, agredindo os outros, não, tá certo? Por favor. Eu estou tão feliz com Jesus nessa manhã e orando para que o Brasil seja liberto na próxima semana, que assim, mas a mansidão não é ser um otário, é ser firme, mas sem tratar mal os outros, sem ofender os outros. Amém? E aí vai dizer de longanimidade, ou seja, de ternos afetos de longanimidade. Longanimidade é a paciência ao extremo. O profeta Isaías entendeu e diz assim: a causa de não sermos consumidos é por causa da tua misericórdia, ó Senhor. É a misericórdia de Deus, é a causa de não sermos a mansidão, assim, essa longanimidade, a paciência de Deus ao extremo. Olha, Jesus Cristo foi crucificado há cerca de 2024 anos atrás. Desde lá que o evangelho vem sendo pregado, porque Deus quer que você se salve. Isso é a longanimidade de Deus, é a paciência de Deus ao extremo. Amém? Por isso que estou te dando essa palavra nessa manhã, para que você seja abençoado. Amém, amado? Então, assim, seja, assim, cheio de ternos afetos de misericórdia, ou seja, essa paciência ao extremo. Coitado aí, não conhece Jesus não, é ignorante, quer brigar com você, abençoe ele, perdoe ele. É um drogado, tenha misericórdia dele. Ah, esse droga... Não, ele é um ser humano, imagem e semelhança de Deus, só que é uma imagem decaída. Não encontrou Cristo ainda. Você consegue entender isso? Claro, né? Estou falando em cearenseis, dá para entender. Amém, amados? Então, é uma breve reflexão. Isso aqui são gotas da palavra de Deus que vão te dar assim uma condição de você ser um cristão saudável. Está cheio de ódio do mundo. Não, o mundo tem seu mal, tem suas adversidades, tem seus problemas, está aí. Mas o cristão, ele precisa desenvolver essas coisas, essas características de Cristo. Misericordioso, bondoso, humilde, manso, longânimo. Está explodindo por tudo? Peça a Deus longanimidade. Se pedir paciência, vem problema, que é para provar que você tem paciência, oh glória. Amém, amados? Olha, o salmista, no Salmo 103, versículo 8, o salmista diz assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Pronto. Deus se ira. E misericórdia da humanidade diante da ira de Deus. Vou falar um dia aqui sobre a ira de Deus, tá certo? Mas ele é tardio. O cristão também é esse. O cristão se ira, não pode matar os outros. Mas seja longânimo, seja manso, seja humilde, seja bondoso, seja misericordioso. Seja cheio de afetos como santo escolhido de Deus, como amado de Deus. Amém? Estou me prolongando, mas Deus te abençoe. É gracioso, tá certo? Buscar a palavra de Deus, viver por ela. Que o Senhor me ajude a viver isso aqui, te ajude a viver isso. Mas para viver isso aqui, é preciso crer em Cristo. Não pode misturar Cristo com como os irmãos de Colossos estavam fazendo lá no primeiro século, com gnosticismo, com costumes judaicos, com adoração de anjo. Anjo, meu irmão, não é para ser adorado, não. Quem é para ser adorado é Cristo, que é Deus. Amém? Tenha um bom dia, Deus te abençoe. Quer ser abençoado hoje mais ainda? Vem aqui participar do nosso culto. É Rua Guarani, 1938A, bairro João 23, Fortaleza, Ceará. E a bandeira caiu. Viva o Brasil. Deus te abençoe e te guarde. Amém? Próximo domingo você tem uma boa decisão. Vamos abençoar o Brasil, libertar o Brasil desse comunismo que está nos afundando. Amém.